palavra que está no meu coração está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, a partir do verso 1, que diz: Assim diz o Senhor, a ser ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos do rei para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, a quem te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu leito, eu a ti te chamarei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha que profunda é essa palavra. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz. Olha que tremendo esse versículo. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito tremendo, muito tremendo. Você ouviu, né? Você acabou de ouvir esse texto. Só o versículo 7, se a gente ficasse analisando só o versículo 7, já teria muita coisa para alimentar a nossa alma diante de tantos questionamentos que as pessoas têm, quando há algum mal, quando acontece alguma perda, quando morre gente na terra, e por que que acontece isso, sendo Deus um Deus bom. E Deus é que ele responde um pouco isso, né? Ele responde quando ele diz, que aqui no versículo 7, eu formo a luz e eu crio as trevas, né? Eu faço paz e eu crio o mal. Isso responde um pouco às indagações que algumas pessoas têm, porque as pessoas denotam que tudo que sai de Deus é apenas o que é bom, é apenas a bondade, é apenas o que é bom. Então nada de ruim vem da parte de Deus para a nossa vida, e tudo que é ruim nós atribuímos a outras características do diabo, né? E não de Deus. O problema de quem pensa assim é a percepção que ela tem de maneira errada sobre Deus. Ela tem uma percepção errada sobre Deus. Quem me acompanha no canal e já assistiu outras mensagens minhas, já me viram falando um pouquinho sobre bem e sobre o mal. Cara, Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do bem e do mal, né? Quem diz isso é bom, isso é ruim, é o homem. O homem que consegue distinguir pela característica dele, pelaquilo que ele julga ser bom ou pelaquilo que ele julga ser mal, né? Mas a própria Bíblia diz para nós que o homem é injusto. O homem é mau. Mesmo fazendo toda a bondade da vida, fazendo ação social, fazendo um monte de coisa pelos outros, sabe? Dando o braço, ajudando o próximo, ele é mau, a natureza dele é ruim, a perversidade dentro dele, a natureza dele é corrupta, é pecaminosa, a carne dele o leva sempre para coisas distantes de Deus. O homem é mau. Então, só quem pode julgar alguma coisa entre o bem e o mal é Deus. Só e ponto. O homem não consegue determinar se isso foi bom ou se isso foi ruim. Ah, porque foi ruim, porque gente inocente morreu, e foi bom porque outras pessoas foram preservadas, tal. O homem julga dessa forma porque a gente tem essa característica de condenar o outro, mas só Deus sabe o que é bom, o que é ruim. Sabe? Só Deus sabe dizer o que realmente é justo a se fazer. Agora, o que você precisa entender é que quando Deus cria a luz e Deus cria as trevas, e algumas pessoas questionam, então quer dizer que ele é autor do mal, ele cria o mal. Cara, tudo vem de Deus, tudo surgiu de Deus, tudo vem do Pai. Entende? Ele não é mal, ele está acima do bem e do mal. Ele está acima do bem e do mal. Às vezes nós colocamos o mal quando
as nossas expectativas não são supridas, ou então a gente julga que aquilo que foi feito não foi bom, então a gente determina isso como mal. Só que sendo Deus o dono da vida, sendo Deus o dono de todas as coisas, ele decide quando dá e quando tira. E ponto. Ele é o dono da vida. Só em você nascer você já é um privilegiado. A verdade é que alguns vão passar por essa terra, vão ficar um mês, outros vão ficar semanas, outros vão ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Nenhum de nós sabemos o nosso tempo de vida. Quem determina o tempo é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Agora, só em nascer nós já temos o privilégio de ter recebido a vida, de ter a oportunidade de viver aqui e de morrer com Ele. Porque melhor do que nascer é passar a eternidade com Ele, né? Passar a eternidade com o nosso Deus. Então eu parei só para você entender um pouquinho sobre o versículo 7, que é muito profundo e tem muita coisa ali boa. Mas na verdade o que eu queria trazer para você, eu queria expressar uma palavra profética, baseada no que o próprio Deus estava dizendo para Ciro. Olha o que ele disse para Ciro: porque assim diz o Senhor a ser ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações. Perceba, Deus está dizendo que toma Ciro pela sua mão direita. Toda vez que Deus usa uma expressão na Bíblia referente à palavra direita, essa palavra direita tem um significado teológico. Por quê? Porque a expressão lado direito, ela significa governo de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, Jesus está diante de Pedro no barco, Jesus vai dar uma ordem: jogue a rede do lado direito. Por quê? Porque o lado direito representa governo. Outro exemplo, quando Estevão está para ser crucificado aí, quando Estevão está para ser apedrejado, que ele está pronto ali para ser morto, você lembra da visão que Estevão vai ter? Ele vai levantar a cabeça, vai olhar para o céu e vai ver Jesus à direita do Pai. À direita. No Antigo Testamento, era muito conhecido quando um pai iria abençoar o seu filho, e havia uma bênção chamada bênção da mão direita, né? Então, assim, a mão direita, o lado direito, teologicamente, representa o governo de Deus. Entre tantas outras coisas que poderia significar como a bênção da mão direita que tinha no Antigo Testamento, onde um pai acreditava que estava transmitindo para o filho tanto bênçãos espirituais quanto materiais, transmitindo autoridade para o filho. Por isso a bênção da mão direita, né? Grande parte dos pais da Bíblia fizeram isso com os seus filhos. Isso lá dos tempos de Jacó, que eu estou falando. Jacó, Abraão, Isaac, né? Jacó principalmente fez isso com os seus filhos. Então, o lado direito é um lado profético, representa o governo de Deus. Deus está dizendo que levantaria Ciro, a quem ele tomaria pela mão direita. Ou seja, Deus está expressando aqui para o povo de Israel que ele está no governo dessa guerra. Deixa eu só contextualizar você. Quando Deus fala que está levantando a meu ungido a Ciro, ele está falando que vai levantar um rei, ok? Ciro vai ser rei do Império da Pérsia. O Império da Pérsia vai se alinhar ao Império Medo, vai se juntar dois impérios, aí vai chamar o Império Medo-Persa, e os dois vão atacar a maior potência dessa época, que se chamava Babilônia. Então, Deus está dizendo: eu vou levantar ao meu ungido Ciro e vou pegá-lo pela mão direita para abater as nações. Por quê? Porque ligado à Babilônia havia outras nações que estavam submetidas à autoridade dela. Só que Deus estava dizendo que pegaria Ciro pela mão direita, ou seja, que Deus estaria no governo daquela situação. Entende? Que Deus estaria no controle daquela situação. Por que é importante você entender isso aqui? Porque às vezes, diante de algumas situações, a gente pensa: será que Deus perdeu o controle? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está percebendo o nível de dor, de dificuldade, de crise que eu estou vivendo? Será que Deus não está vendo na história o quanto eu estou sofrendo? Aí, na verdade, desde o início, Deus nunca perdeu o controle de nada.
O mesmo Deus que disse que pegaria na mão de Ciro para mostrar para ele que estaria no governo da vida dele, é o mesmo Deus também que está tomando o governo da tua vida. Então descansa o teu coração. Deus está no controle. Ele não perde o controle de nada. Tua casa está na mão de Deus, tua família está na mão de Deus, teus filhos estão na mão de Deus, teus pais estão na mão de Deus, tua vida financeira, tua vida conjugal, sentimental, material, toda a tua casa está na mão de Deus. Não se desespera. Deus está no governo. Aí Deus vai dizer: eu levantarei Ciro, o meu ungido, pela mão direita para abater as nações, diante da tua face. E soltarei os lombos dos reis, ou seja, é uma guerra que não vai ser só contra a Babilônia, mas contra outras nações, para de abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Duas coisas que você tem que entender. Primeiro, Deus está falando com um homem que é ímpio. Ciro não é crente. Ciro não faz parte da promessa que Deus fez a Israel. Então Deus está falando com um homem que não é cristão. Deus está falando com um homem que não faz parte da promessa de eleição que Deus fez a Israel. Que Israel que foi eleito para a promessa. Só que Deus está dizendo: eu vou levantar esse cara para libertar Israel. Ciro é ímpio. Mas Deus vai usar Ciro para livrar Israel do cativeiro babilônico. Você consegue receber essa palavra? Que quando chega o propósito de Deus, quando chega o tempo de Deus, Ele é capaz de usar o ímpio para abençoar o justo. Não, você não tem noção da profundidade dessa palavra. Porque às vezes você está pensando que o teu milagre vai vir de A, teu milagre vai vir de B. De repente você está pensando: não, Deus vai usar fulano, porque fulano tem condições de me abençoar, fulano tem condições de abrir aquela porta, fulano tem condições de fazer alguma coisa por mim. Às vezes você está julgando que o teu milagre vai vir de alguém, quando na verdade Deus é capaz de usar até mesmo o ímpio para dar vitória ao justo. Eu estou dizendo que dentro de poucos dias Deus vai te surpreender. E recebe essa palavra quem tem fé para receber. Porque se for preciso, Deus vai levantar um ímpio para abençoar a sua vida. Deus levanta espírita, Deus levanta macumbeiro, Deus levanta católico, Deus levanta gente que é de outra religião, Deus levanta gente que professa outra fé para abençoar a tua vida. Por quê? Porque Ele fez isso na Bíblia e pode fazer isso novamente. Quantas das vezes na Bíblia Deus usou o ímpio para abençoar o justo? E Deus vai fazer isso contigo. Coisas que talvez não chegam na tua mão, coisas que talvez está fora do teu controle. Você está orando e está dizendo: Deus, como é que eu vou chegar naquele lugar? Alguém que você precisa de uma assinatura, precisa de um documento, alguém que precisa pegar aquele processo, alguém que precisa movimentar aquelas páginas, alguém que precisa te aprovar nesse processo. E Deus vai visitar o ímpio para abençoar o justo. Agora, por que isso vai acontecer? Porque se cumpriu o propósito de Deus sobre Israel. Deus havia dito há muitos anos, através do profeta Jeremias, que o cativeiro babilônico duraria só 70 anos. Depois de durar esse tempo, Deus levanta Ciro para livrar Israel do cativeiro. Porque quando você entrou nesse processo, todo esse cativeiro já tinha início, meio e fim. Você pode não estar vendo o fim, mas o teu cativeiro tem início, tem meio e fim. Você pode não estar vendo o final disso, mas o teu sofrimento tem início, tem meio e tem fim. Eu estou dizendo que a tua dor tem limite. Eu estou dizendo que as tuas guerras têm limite. Eu estou dizendo que Deus colocou limites sobre o seu sofrimento. Deus colocou limites sobre as suas dificuldades. Eu estou dizendo que tem limite diante dessas guerras que você está vivendo. Você pode não conseguir enxergar o final dela, mas Deus colocou limite. Antes de você entrar em todo esse processo, Deus já tinha determinado o início, o meio e o fim. E quando chegou o tempo de Deus, Deus levantou até o ímpio para abençoar o justo. E olha o que o texto diz.
que o Senhor abriria portas diante de Ciro, e as portas não se fecharão. Olha o poder que esse Deus tem. Não tem Babilônia que impede o poder dele, não tem Egito que impede o poder dele, não tem Síria que impede o poder dele, não tem Assíria que impede o poder dele, Filisteu, Cananeu, seja lá qual for o eu, ninguém impede o poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Deus está no controle, Deus está na frente. E ele diz, quando eu abro, ninguém fecha. Ele falou aqui, e quando eu abrir as portas, elas não serão fechadas. Aí me lembra de Apocalipse capítulo 3 em diante, que a chave de Davi está na minha mão, e a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Quando Deus decide abrir, meu irmão, ninguém fecha. Às vezes você está reclamando porque está passando por alguns problemas, algumas guerras que você está vivendo, só que Deus decidiu fechar. E se Deus decidiu fechar as portas, ninguém consegue abrir. Quando Deus fecha, ninguém abre. É propósito dele fechar. É propósito dele te guardar, te preservar, te esconder de algumas coisas ruins que poderiam acontecer. Ele está livrando a sua vida. E você está murmurando, porque ele fechou a porta. Mas ele fechou para te esconder. Agora, quando Deus abre, ninguém fecha. Ninguém consegue fechar as portas que Deus abre. Se Deus falou que vai abrir, pode esperar o tempo. E ninguém consegue impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. Não tem palavra de desgraça, não tem palavra ao contrário, não tem macumba, não tem nada que consegue impedir a palavra do Eterno sobre a sua vida. Se Ele falou que vai abrir, pode esperar que ninguém vai conseguir fechar quando Ele abrir. Aí a Bíblia diz assim, irei adiante de ti, e endireitarei o caminho, os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze. Pera. Olha o que o texto está dizendo. Eu irei adiante de ti. Deus está falando o seguinte para Ciro. Ciro, você não vai sozinho. Você vai entrar nessa guerra, mas eu vou com você. Segundo, eu não vou atrás de você, eu vou na tua frente. Eu irei adiante de ti. Sabe, Deus não é alguém que te manda para a guerra e fala, se vira. Deus não é alguém que te coloca no deserto e diz, se vira. Deus não é alguém que te coloca no meio de um sofrimento e diz, se vira. Não. Deus te leva diante da guerra, mas Ele caminha contigo no meio da guerra. Você está com Deus no meio dessa guerra. Você não está sozinho no meio desse processo. Por isso que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, eles descobriram também que tinha mais um homem dentro daquela fornalha. Por quê? Porque você não entra sozinho diante desse processo. Deus entra com você. Ele disse, eu irei adiante de ti. Por quê? Porque antes de você chegar lá, Deus já estava lá há muito tempo. Deus saiu na tua frente. Deus foi na tua frente, abrindo o caminho, abrindo as portas, quebrando as cadeias, quebrando as portas de bronze, para que você alcance a promessa que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Então, não fique incomodado se tiver serpente, se tiver escorpião, se tiver lobo, se aparecer inimigo no meio na tua frente, no meio do caminho, porque Deus está na sua frente. Deus está diante de ti. Deus está na tua frente. Não temas aos inimigos, porque Deus está contigo. E Ele não vai deixar nenhum ataque do diabo destruir a sua vida. Ele vai na sua frente e vai quebrar as portas de bronze. E se você crê nessa palavra, testifica isso no comentário agora. Aproveita e escreve, Deus vai na minha frente. É Deus que luta a minha guerra. Deus está comigo. Coloca isso, profetiza isso. Porque não tem egípcio que vai te destruir. Não tem babilônico que vai te destruir. Não tem ataque do diabo que vai destruir a tua vida. A tua vida não vai terminar em caos. A tua história não vai terminar derrotada. Você não termina com dor. Você não termina com humilhação. Você não termina com sofrimento. Deus vai vir com escape. Ele vai na tua frente,
vai desfazer as portas de bronze e vai entrar com resposta de vitória para a tua casa. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Então receba escape de Deus, receba refúgio de Deus, receba socorro de Deus, receba alívio para a tua alma. Seja despertado agora pela palavra. Não temas diante dos teus inimigos, porque o Senhor te toma pela mão direita. Ele endireita os seus caminhos, os caminhos tortos. Ele quebra as portas de bronze e entra com vitória, com milagres sobre a sua vida.